Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus. 32 anos, desses 32 anos, o Senhor tem me dado a oportunidade e o privilégio de estar aqui 20 anos, né? 16 da primeira vez e 4 agora da segunda vez, até o Senhor permitir. O nosso desejo é tão somente fazer a vontade de Deus. A vida não é nossa, nossa vida pertence a Deus. Você está aqui nessa noite porque há algo de Deus para a sua vida. É um propósito do Senhor, e a nossa oração que neste tempo que nós estamos aqui, neste mês, principalmente de novembro, temos orado, pedindo ao Senhor que a igreja volte a ser igreja. A igreja de Jesus, a igreja dos sonhos de Deus. Hoje pela manhã, a pastora Aécio trouxe também essa palavra abençoadora para o nosso coração. E eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre esse tema, a igreja voltando a ser igreja, vivendo em aliança com Deus. Porque não há uma igreja sem aliança com o seu Senhor. Não há uma igreja que desfrute de um avivamento bíblico, espiritual, sem ter uma aliança perpétua, permanente, uma aliança firme com o Senhor da igreja. E esse Senhor é Jesus. E nós temos vivido tempos difíceis, tempos de alianças que se quebram facilmente por qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer coisa que contraria os mimizinhos que a gente reconhece, não podemos julgar, mas pelos frutos reconhecem que a sua aliança é muito flexível, porque não é uma aliança com Deus, é uma aliança com a religião, é uma aliança com o templo, é uma aliança com a tradição, e aí qualquer coisa se torna uma aliança quebrável. E aí, mas o nosso objetivo como igreja nesse tempo é levar a igreja a viver uma aliança com Deus. Porque a aliança com Deus, ela é inquebrável. Porque a aliança de Deus para a sua igreja é inquebrável. Nem a morte pode quebrar essa aliança. Nada. Porque é uma aliança eterna. No Salmo de número 103, convido você a abrir a sua Bíblia. Quero apenas ler 2 versículos da palavra de Deus, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Eu convido os irmãos e amigos a colocar-se em pé. Eu estarei lendo o texto sagrado, Salmo de número 103, e vou ler apenas os 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 18. Queremos também dar as boas-vindas, amados irmãos que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Você que está nos visitando, levante a mão, faz um sinal aí que a gente pode conhecer. Que bênção, Deus abençoe poderosamente. Salmo 3, 17 e 18 diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Deus, santo é o Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da igreja, uma aliança inquebrável. E nesta noite de celebração de aniversário, podemos recordar desta aliança eterna do Senhor para com a igreja. E queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus, que possamos neste dia, nessa noite, viver em aliança com o Senhor, uma aliança inquebrável, uma aliança da manifestação do teu poder sobre a vida da sua igreja e sobre a intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. E amém. Os irmãos e amigos podem sentar-se. Quando casamos, nós colocamos os anéis nos nossos dedos, do nosso cônjuge,
simbolizando ali uma aliança, um casamento. Mas infelizmente esta joia ou este elemento não significa muitas vezes que infelizmente tem sido inquebrável, tem sido muito flexível mediante a falta de maturidade e de reconhecimento. Mas o verdadeiro casamento, a verdadeira aliança, ela é o interior. É quando o coração está cheio daquele amor, daquele desejo de poder servir, de poder acompanhar, de poder desenvolver, de poder estar juntos. Eu me lembro, não sei se foi aqui em algum lugar, não me lembro, que uma vez eu fiz um casamento de uma pessoa no sábado e eles foram viajar no domingo e na praia já perdeu a aliança, o anel, né? Esse objeto aqui. E aí fico pensando, né? Mas imagine se fosse só esse aqui, o simbolismo do amor deles, já tinham perdido. Mas o verdadeiro amor está verdadeiramente no seu interior. É apenas uma demonstração exteriormente de que há um compromisso, há uma maturidade, há uma aliança profunda, há uma intimidade tremenda, quando nós assumimos uma aliança com o nosso Deus. Isso acontece muitas vezes diante da igreja, de muitas pessoas que convivem na igreja e querem demonstrar uma aliança muito flexível com Deus. E às vezes do pecado, a desobediência, às vezes as coisas, as pressões do mundo, às vezes as coisas que acontecem ao nosso redor, e essa aliança ela se quebra muito fácil, porque o coração não está comprometido com o Senhor. O coração não está cheio da presença, da majestade, da santidade de Deus. E eu quero nessa noite refletir com os amados irmãos para a igreja neste ano, no seu aniversário, no 32º aniversário, que possamos viver em aliança com Deus. O texto que nós lemos, o salmista Davi, ele relata esse texto fantástico do Salmo 103, que fala sobre a misericórdia de Deus, uma aliança inquebrável. E precisamos, meus amados, firmar a nossa aliança com Deus, porque Deus ele quer estabelecer a sua aliança comigo, com você, com a sua igreja. É fortalecer a nossa aliança com Deus, é voltar a ser igreja comprometida com o Senhor, não na aparência, mas no exterior, um coração voltado, um coração cheio da presença do Senhor, um coração cheio do Espírito Santo do Senhor, é voltar à igreja, a amar a Deus acima de todas as coisas, a formar uma aliança de pessoas comprometidas, sérias, pessoas firmes, que amam, que priorizam a Deus. Por isso a igreja precisa voltar a ser igreja, uma igreja que ame ao Senhor verdadeiramente, uma igreja que suporte as aflições, uma igreja que enfrente os obstáculos, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja comprometida com a intimidade, com a oração, uma igreja comprometida com a koinonia, com a comunhão, uma igreja comprometida na evangelização. A nossa oração tem sido para que a nossa aliança com Deus seja uma aliança firme. O nosso trabalho é que a nossa aliança seja uma aliança permanente para com Deus. E em resposta às manifestações de Deus em nós, somos desafiados a cada dia a manter uma aliança com Ele, a uma aliança com Deus. Deus não está à procura de frequentadores de templos, mas Deus está à procura de pessoas que se relacionam com Ele, que assumem uma aliança com Deus. A grande dificuldade é que muitas pessoas assumem uma aliança, um compromisso com cargo, com funções. Se houver mudança, quebrou a aliança, quebrou o compromisso, quebrou o amor. E quando se quebra essa aliança, quando se quebra essa sensibilidade dessa aliança, a pessoa não consegue se firmar. Ela não consegue reconhecer porque o seu interior ainda está comprometido com orgulho, o seu exterior ainda está cheio de pecado, o seu interior ainda precisa ser quebrado, precisa reconhecer a aliança profunda e marcante com Jesus. E há 4 lições que eu quero passar para a igreja, como viver uma aliança com Deus. Primeiro, vivendo uma aliança com Deus, descobrimos ao longo da vida a essência
da adoração. Olha no primeiro versículo: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que coisa maravilhosa quando a igreja, me refiro a mim, a você, é quando ela vive essa aliança com Deus, ela descobre ao longo da vida a essência da sua adoração. Adoração não é aqui cantar, não é aqui poder abrir a boca, não é aqui poder tocar o instrumento. Adoração ao Senhor é essencial, daqui para fora, no trabalho, no relacionamento, daquilo que vimos, daquilo onde nós estamos envolvidos, porque a nossa aliança com Deus não é dentro do templo, a nossa aliança é com Deus vivo, com Deus poderoso, que há 32 anos essa igreja tem tido essa aliança com Deus, uma aliança inquebrável, uma aliança de compromisso, uma aliança de adoração, exaltando somente a Jesus, adorando somente a Jesus, glorificando somente a Jesus. E a igreja precisa voltar a essa igreja na sua essência da adoração. Estamos aqui pelo Senhor, de amar o Senhor. O salmista diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus quer encontrar em nós uma aliança de adoração. Adorar a Deus é ser grato a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, com todo o ser, como diz o texto. Muitos adoram liturgias, muitos adoram homens, muitos adoram templos, muitos adoram cargos. Mas a nossa aliança é com Deus, o nosso compromisso é com Deus, é o Senhor da igreja. Por isso a igreja, voltando a ser igreja, é voltar à adoração. Romanos 11:36, já é um texto bastante conhecido nosso, que diz lá: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É fazer da nossa vida um culto a Deus, no nosso viver, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nossas atitudes. A igreja, ela precisa estar adorando em todo lugar, adorando ao Senhor, ao Deus eterno. O que é adoração? É rendição aos pés do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós somos do Senhor. A igreja precisa voltar a ser igreja, rendendo-se aos pés do Senhor, buscando a essência da sua existência, dessa aliança de adoração. Que possamos, meus amados, como o texto nos diz, possamos enxergar nesse texto um convite a renovar a nossa aliança, a nossa adoração só a Deus, porque Deus tem sido bom para conosco. A aliança dele para conosco é uma aliança eterna, é uma aliança permanente, como diz no verso 17 que lemos, que diz o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, sua justiça sobre os filhos dos filhos. É uma aliança eterna, é uma aliança inquebrável, é uma aliança de adoração, é uma aliança de rendição, é uma aliança de maturidade. No casamento nós passamos tantas dificuldades, no relacionamento passamos por tantas lutas, porque estamos juntos, porque existe amor, existe respeito, existe rendição, existe reconhecimento das nossas falhas, existe o perdão, existe alegria, existe o prazer de estar juntos. Então a igreja, ela precisa viver em aliança, descobrindo a sua essência na adoração, no reconhecimento de que a igreja precisa voltar a adorar a Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto, quero compartilhar com os irmãos. Vivendo em aliança com Deus, descobrimos ao longo da vida, ao longo dos 32 anos da existência dessa igreja, a essência da gratidão. Versos 2 e 5, 2 diz assim: bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. No verso 5, o Senhor, Ele é quem enche de bens a sua vida,
de modo que a sua mocidade se renova como o da águia. Vivendo uma aliança com Deus, nós descobrimos, ao longo da vida cristã, a essência da gratidão. Tenha um coração grato a Deus e ao próximo. Você já se esqueceu o que Deus já fez por você? Quando recordamos aqui, aos 32 anos da igreja, nós podemos ser gratos por tantas experiências no decorrer desses 32 anos, das igrejas envolvidas no projeto Serra Vale, dos irmãos que fizeram um censo naquela época do bairro. Jerusa fez parte disso, alguns irmãos fizeram parte disso, da primeira igreja, da segunda igreja, do seminário, do Iber, da primeira igreja batista em Vila da Penha, irmãos que vieram. Somos gratos por aqueles irmãos que investiram em oração para a aquisição desta propriedade, desse terreno. Eu me lembro que eu fiz parte, uma campanha intitulada Conquistando a Terra, foi a campanha para a aquisição deste terreno aqui, e aonde muitos irmãos reconheceram a sua aliança, e nós podemos agradecer porque muitos se dedicaram. Aqui foi vendido um caminhãozinho para comprar essa propriedade, e até um irmão que tinha um jumento, vendeu um jumento para comprar esse terreno. E muitas vezes passa despercebida a gratidão por essas vidas, de pessoas assalariadas, mas com um coração grato, um coração visionário, um coração porque tinha uma aliança com Deus, tinha um compromisso com Deus, com o reino de Deus, com o crescimento, a expansão do reino de Deus nesta propriedade. Depois a construção do templo, depois a ampliação do templo, depois a construção das salas. 32 anos se passaram, e a igreja continua sonhando, e a igreja precisa conquistar ainda mais, porque a nossa aliança é com Deus. E eu desafio você que tem aliança com Deus, você que tem um compromisso com Deus, a assumir essa responsabilidade, a assumir o privilégio de poder descobrir a sua aliança com Deus, através da fidelidade, através da gratidão, na enfermidade, nas lutas, nas noites acordadas, nos livramentos. Nós esquecemos muito das coisas que Deus faz. E no verso 5 ele diz que Deus, ele renova nossas forças, as nossas esperanças, porque ele abençoa a nossa casa, porque a gratidão precisa fazer parte de todos nós, sem exceção, todos nós. O nascimento do sol, o alimento, as roupas, família, amigos, igreja. Irmãos, como é bom ser igreja, como é bom compartilhar das maravilhas de Deus. 32 anos, se nós franqueássemos a palavra aqui, certamente, eu creio, que muitos membros iriam relatar os benefícios de Deus durante esses 32 anos. Eu vou contar um benefício que eu nunca esqueci. Essa igreja foi organizada no dia 15 de novembro de 1993. E eu me lembro que, após a organização dessa igreja, o primeiro culto como igreja, eu tive o privilégio de pregar um domingo pela manhã e à noite. Olha que coisa doida. Naquela época eu tinha a 4ª série ainda, né? E Deus já sabia que, olha, daqui a 32 anos eu vou pegar aquele camarada de azulzinho e ele vai ser meu servo na igreja do Alto da Serra. Eu preciso cada dia renovar a minha aliança com Deus, descobrir ao longo da minha vida, ao longo do ministério, a minha gratidão. E nós somos desafiados pelo Senhor nessa noite a reconhecer a nossa gratidão, viver essa aliança com Deus, descobrindo
ao longo da existência dessa igreja, a essência da gratidão. Se queremos, amados, assumir nossa aliança com Deus, sejamos gratos a Deus. Deus nos enxerga por dentro. Ele conhece a nossa história. Não chegamos até aqui sozinhos, porque você faz parte dessa história, porque você é a igreja. Há uma aliança, há uma maturidade, há um crescimento, há um desenvolvimento no decorrer deste tempo. Por isso que nós estamos aqui, e nós não podemos parar, e nós não devemos parar, porque a igreja precisa voltar a ser a igreja, tendo uma aliança com Deus para sempre. Em terceiro lugar, vivendo a aliança com Deus, descobrimos ao longo da essência da nossa vida cristã, a essência da restauração. Verso 3: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Mariana disse aqui, essa igreja é uma igreja que desfruta de milagres, porque ela tem uma aliança com aquele que pode fazer milagre. Versos 9 e 10: Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, graças a Deus por isso, louvado seja Deus, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Sabe por quê? Porque a aliança com Deus para a sua igreja é uma aliança permanente, e a nossa aliança, precisamos voltar a ser igreja, a viver essa aliança com Deus, é descobrir que Ele continua restaurando a nossa vida. Mas é necessário que você permita essa restauração. É necessário que você reconheça que precisa ser restaurado. É necessário que você reconheça que está quebrado, que você reconheça que precisa dessa restauração e que Ele tem o poder, porque a aliança dEle conosco é uma aliança eterna, de geração em geração, porque é o Deus que nos restaura, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que cura. E Davi, ele pecou e ele encontrou a Deus o perdão. Assim como eu, você, nós pecamos, nós somos pecadores, mas o Senhor é quem restaura através da aliança de amor, entregando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, e restaurar o seu povo, e dar ao seu povo uma aliança, um comprometimento, e Ele requer de nós, nesses 32 anos, para que possamos prosseguir sendo restaurado a cada dia, porque nós não somos melhores. Deve ser melhor amanhã do que hoje, quando eu começar a buscar, a pedir a restauração dele na minha vida, de assumir uma aliança com Deus de restauração. É quando assumimos uma aliança com Deus de reconhecimento. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser transformado. Verso 9: Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós, mesmo que erramos. Mesmo que erramos, Deus nos dá a oportunidade de restauração, porque nós somos o povo dele. Há uma aliança dele para com o seu povo, e nós, como igreja, como seu povo, precisamos também reassumir. Precisamos também descobrir a essência da restauração. No verso 10, nós podemos ver ali a graça, é um favor imerecido, é um amor, é aceitação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos restaurará. Em Jesus há perdão, há restauração e a cura para nós. Sabe por quê? Porque é uma aliança. Estamos vivendo uma aliança.
de restaurar os microfones, de mudando a observação. Viu como é que é legal? Um percebeu que estava aqui, já pegou meu microfone, trocou, botou a pilha, e outro ali. É isso aí. É restaurando, porque nós queremos fazer o melhor para Deus. Nesta noite, nesse aniversário da igreja, assume um compromisso de aliança de restauração para você, para sua família, para sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. Em Jesus, nós temos nova vida. A igreja, ela é uma igreja alegre. O pastor Aécio hoje pregou e disse: rapaz, que igreja boa, que igreja animada. Pastor, nós precisamos voltar a ser igreja. Voltar a ser a igreja dos sonhos de Jesus. Porque a aliança com Deus para com a igreja, ela é permanente, ela é eterna. E nós precisamos também renovar a nossa aliança com Deus. E não há oportunidade melhor do que no dia do aniversário, onde podemos avaliar onde erramos, o que deixamos de fazer. É um momento de avaliação, onde precisamos reconhecer aonde eu preciso ter maturidade, aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso buscar a direção de Deus para a minha vida, aonde eu preciso reconhecer os benefícios de Deus para a minha vida, porque neste novo ano eu quero ser melhor. Neste novo ano eu quero assumir essa aliança permanente com Deus, ser cristão no templo, ser cristão em todos os lugares, honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, aquele que fez uma aliança com a gente, uma aliança eterna. Mas em quarto e último lugar, vivendo em aliança com Deus, descobrimos ao longo da vida cristã, ao longo da existência dessa igreja, a essência da salvação. Igreja é grupo de pessoas salvas por Jesus. Olha no verso 4. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Lê esse texto aí, lê esse versículo aí, que coisa linda. Vamos lá. Deus é quem me redime do meu pecado. Ele resgata da cova, das trevas, da destruição. Ele faz o homem, aquele que está perdido nas trevas, ele tira da sarjeta, ele firma os seus pés sobre a rocha, e ele coloca um novo cântico nos seus lábios, porque a aliança com Deus é eterna e continua sendo para a sua igreja. Nós precisamos reconhecer que viver em aliança com Deus, descobrir que ao longo da nossa vida cristã, a essência é salvação. Estamos aqui por Jesus. Eu honro o nome de Jesus, eu glorifico o nome de Jesus. A igreja de Corinto, Paulo estava exortando a igreja de Corinto que eles participavam da ceia do Senhor indignamente. Eles não reconheciam, diz a Bíblia que eles não tinham discernimento do que era aquele momento. Nós pregamos isso aqui, acho que domingo retrasado. Muitas pessoas participam da ceia sem discernimento. O que significa a morte de Jesus na cruz? O que significa o pão partido? O que significa o sangue derramado na cruz? O que significa a crucificação? O que significa a ressurreição? E nós precisamos, meus amados, demonstrar, viver uma aliança com Deus e descobrindo ao longo da nossa vida, aniversário da igreja, a essência da salvação. Olha no verso 8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. No verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Quarta-feira passada, o pastor Diego Bravin pregou aqui em nossa igreja, e ele falou, talvez ele seja muito mais claro em observar da falta de maturidade das igrejas. E quando estava antes, já tinha preparado essa mensagem, já estava em oração pedindo ao Senhor para falar o nosso coração, como falou o meu coração, e eu reconheci quantas áreas eu preciso de maturidade, muitas áreas, de maturidade. Às vezes nós somos pirracentos, somos mimizentos, somos, sei lá, chechelentos, rabugentos, nojentos, tudo que entos. Mas a aliança com Deus, nós descobrimos a essência da salvação, porque Ele, o Senhor, Ele pode mudar. Nós podemos mudar o exterior. Eu me lembro que uma vez fui pregar um acampamento dos jovens, não sei quantos irmãos lembram daquele tempo, não, foi bem recente, e eu fui naquele acampamento de terno e gravata. O pessoal no acampamento, pastor pregar de terno, o negócio é sério mesmo. E aí estamos falando sobre santificação. E aí no decorrer da mensagem, falando o texto, pegando o texto, eu falei assim, tá calor. Aí eu comecei a tirar a gravata, e falando, e eu comecei a tirar o paletó. E aí daqui a pouquinho eu tirei a calça do terno, tá? E quando eu tirei a calça do terno, havia uma roupa suja, rasgada. Você lembra? Você até que cortou, escreveu lá pecado, mentira, roubo, engano. Depois tirei a camisa toda suja, rasgada, cheia de troços do mundo. Muitas vezes nós passamos uma aparência que nós não somos. A igreja precisa voltar a ser igreja, a revelar quem ela serve, de quem ela pertence, do seu interior para o exterior. No verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele é Deus, foi Ele quem nos criou. Ele sabe das nossas limitações e nós precisamos saber também das nossas limitações. É por isso que neste aniversário eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a viver uma aliança com Deus, descobrindo ao longo da sua vida cristã o desejo de poder servir ao Senhor com dignidade, com alegria, com firmeza. Porque Deus conhece a nossa estrutura, nos conhece por dentro, Deus sabe que nós somos frágeis, e agora você sabe disso. Tem gente que parece que nunca se quebra. Confie em todas as coisas. Você confia em Deus? Quantas pessoas nesse tempo que vão a lugares que não pertencem ao Senhor, veem coisas que não pertencem ao Senhor, e a igreja precisa voltar a ser igreja, a reconhecer a sua postura, o seu testemunho, a sua dedicação. Deus é Ele quem nos guarda, nos protege e nos livra. Eu pergunto a você, igreja, você reconhece esse amor de Deus por você? Essa aliança eterna por você? João 3,16, Jesus disse a Nicodemos, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. É isso aí. Nicodemos andava com Jesus. Nicodemos era um camarada religioso. Ele sabia as leis, ele sabia a Torá. Ele observava Jesus, ele conhecia Jesus, mas ele não tinha compromisso com Jesus.
Ele não sabia qual era a essência daquele momento que Jesus estava falando ali com as pessoas. E ele diz, ele pegou um particular lá com Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 3, ele foi às escondidas, porque como ele, que sendo autoridade religiosa, poderia conversar com Jesus publicamente. E Jesus disse, olha, necessário vos é nascer de novo. Tomé andava com Jesus, viu os milagres de Jesus. Jesus dizendo ali da sua missão, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus falando ali, orientando os discípulos, trazendo conforto para o coração dos discípulos, demonstrando ali a aliança de Deus para com os discípulos. E Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Será que existe ainda gente dentro da igreja que não sabe o caminho da restauração? Será que existe ainda pessoas dentro da igreja que não reconhece o perdão, a restauração, não reconhece o amor? Jesus responde para você, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você consegue visualizar a sua vida a partir de hoje, até o 33º aniversário da igreja? Você consegue visualizar? Você consegue imaginar que pode acontecer nós estamos num lugar maior, numa tenda ampliada, porque a aliança de Deus, ela não quebra. Eu desafio a você em nome de Jesus, não quebre a sua aliança com Deus, nunca. Creia no seu poder, creia na sua graça. Precisamos crer, precisamos assumir a nossa aliança com Deus diário, um comprometimento com Deus, tendendo a esse chamado para ter uma aliança com Deus, como diz no versículo 1, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O propósito desse texto, dessa mensagem que o Senhor falou ao meu coração e compartilhamos com os irmãos nessa noite, assuma uma aliança diária com Deus na adoração, em todo o tempo, porque tudo pertence a Deus. Assuma uma aliança diária com Deus na gratidão, seja gratos ao Senhor. Assuma uma aliança com Deus, diária com Deus, da restauração, há perdão, há transformação, há reconciliação em Jesus, só em Jesus. Assuma uma aliança diária com Deus na salvação, nos livramentos, na fidelidade, no compromisso. Assuma essa aliança. Renove a sua aliança hoje com Deus em primeiro lugar.